E aí, seu capitalista malvadão, tudo tranquilo? Gabriel Pelissaro na área. Andei meio sumido aí nesses últimos dias, tirei um tempo para colocar a cabeça no ar, outros projetos andando, tive que me organizar. Em breve muitas novidades aqui no canal também. E hoje estou novamente para fazer um estudo do mercado, ver como está a saúde da economia, como que a gente pode utilizar isso para tomar decisões nos nossos investimentos. Eu levo muito em consideração esses estudos que eu faço para montar minha carteira e distribuir os ativos, né, para manter a convexidade e a antifragilidade. Então vamos começar aqui com este post que eu fiz lá nos stories, nos meus stories do Instagram. Se você ainda não me segue, segue lá, @gspelissaro, aonde eu repostei o Tavi Costa, e aí esse post fala o seguinte: as receitas fiscais corporativas do segundo trimestre despencaram mais de 90% nos Estados Unidos. Gabriel, você só traz indicadores dos Estados Unidos. Relaxa, é muito parecido os Estados Unidos com o Brasil. Na recuperação, os Estados Unidos saem um pouco na frente, porque lá ele consegue se recuperar mais rápido que no Brasil. A recuperação no Brasil tende a ser mais lenta, até por conta da nossa burocracia. Mas vamos lá. O governo não conseguirá cobrar os mesmos impostos baixos por muito tempo. As ações estão claramente ignorando esse risco, considerando seus múltiplos históricos hoje. Resumindo, basicamente o governo está gastando mais, está arrecadando menos. Então imagina se fosse as suas finanças pessoais, né? Iria ser um rombo. Você teria que se endividar mais. Se você não conseguisse pagar essa dívida, seria para SPC, para o Serasa, você poderia perder teu carro, teu imóvel. Então, é essa situação que a maior economia global está passando agora. Aumentou os gastos, diminuiu a arrecadação. Claro, as empresas estão arrecadando menos, estão pagando menos impostos, então vira um efeito dominó, uma bola de neve. Por enquanto, os efeitos não foram tão perceptíveis, né? Porque você tem lá os Corona Voucher e tudo mais. Aqui no Brasil você recebe R$600, lá nos Estados Unidos, por exemplo, você recebe $600 por semana. Lá você recebe R$10 mil por mês para ficar em casa, né? Então, por conta disso, ainda a gente não viu nenhum efeito na economia tão grave, de banco quebrar, ou, enfim, de pessoas passando fome e tal, né? Porque tem esse auxílio por parte do Estado, e que faz aumentar esses gastos e faz também você não conseguir reduzir esses seus gastos, né? Não é uma reforma, por exemplo, que vai ajustar essa questão aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Então vamos lá. Quais as soluções? Ou imprimir mais dinheiro, o que é um imposto oculto, é um imposto disfarçado porque vai desvalorizar a sua grana por conta da inflação, ou ele aumenta a dívida, o que faz também com que as pessoas comecem a suspeitar se eles vão conseguir pagar essa dívida algum dia, se realmente a moeda global deve ser o dólar, ou será que o dólar vai se desvalorizar quando os Estados Unidos começarem a imprimir mais dinheiro? Então tem essa questão que está rondando também. E, claro, né, você pode aumentar os impostos, o que seria terrível, principalmente para o Trump, que pretende se reeleger, e caso ele faça isso, isso é uma medida impopular, poderia abrir muita brecha para o Biden, que nas pesquisas, né, está na frente. A eleição americana também é um fator que a gente tem que levar em consideração. Por quê? Porque se o Trump ganhar, a bolsa já precificou a alta, tá tudo certo, e a economia dos Estados Unidos tende a continuar pujante. Se o Biden ganhar, você tem o risco, né, então, de um cara mais de esquerda, né, de taxar, favorável à taxação, aumento de impostos, então isso seria não tão favorável para a bolsa, e isso poderia arrastar as bolsas do mundo todo. Afinal, os Estados Unidos é a ordem mundial, é a grande potência, é aonde o dinheiro está. Dito isso, e dito os riscos que estão implícitos nisso, que a gente tem que ficar de olho para tomar as decisões, está aqui a produção industrial americana, que pode levar um erro de interpretação. Até o Fernando Urich comentou sobre isso, comentou sobre isso. Então, basicamente, tem esse indicador, onde é o crescimento aí, mensal da produção industrial. Então teve um pico gigantesco do aumento da produção, o que pode levar a um equívoco. Qual o equívoco, Gabriel? Que as coisas melhoraram, que realmente a crise acabou e que tudo está bem.
Claro que as coisas estão melhorando. Esse indicador nos mostra isso. Só que tem um detalhe. A queda foi muito grande. Então, digamos que você tinha 10 e aí caiu para 1. Para você ir para 2, você precisa de um aumento, né, de 100%. Só que esse aumento de 100% representa essa queda que você teve anterior de 10 para 1? Não. Agora, com esse aumento de 100%, você tem 10 para 2. Então você teve um aumento, mas não foi um aumento tão significativo. Então, em percentual, o aumento foi grande, mas comparado ao como você estava antes, não foi tão grande assim. E esse indicador vai nos deixar claro o que eu estou dizendo aqui, que é basicamente, então, a produção industrial num globo, né? Não a recuperação mensal. E aí a gente vê que a recuperação ela foi considerável, mas não está nos patamares que ela estava lá em fevereiro, por exemplo. Ou que ela está nos patamares que ela estava, por exemplo, em 2018, 2019. Ela está bem abaixo, certo? Então, isso abre uma janela para a gente analisar que as coisas estão melhorando, mas não no ritmo que alguns podem dizer. Vamos seguindo aqui falando das consequências de tudo isso. Crise faz número de falências saltar 71,3% em junho. Especialistas veem piora. Na avaliação de economistas, a saída da crise atual é uma incógnita. Ninguém sabe quanto tempo vai demorar para voltar aos níveis pré-pandemia. Aqui tem mais essa matéria do pequenas empresas, grandes negócios, é isso? Empresa de pequeno porte é a mais afetada, e é isso que a gente fala tanto aqui no canal, que passa despercebido. Pequenas empresas representam a maior parte das recuperações judiciais e falências levantadas pela Boa Vista SCPC. Na média de 12 meses, essas companhias foram responsáveis por 93,4% dos pedidos de falência e 94,2% dos pedidos de recuperação judicial. Então, a gente está vendo o número de falências aumentar, o número de pedidos de recuperação judicial e falências aumentar, e os mais prejudicados são as pequenas empresas, as quais têm maior dificuldade de solicitar crédito. Uma empresa sem capital de giro, sem caixa, ela não sobrevive. O que acontece é que muitas empresas agora estão se endividando cada vez mais para sobreviver. Principalmente aqui no Brasil, que é muito custoso você demitir um funcionário. Então aqui a galera segura até aonde dá, até o limite, porque daí quando não dá mais para pagar o funcionário, mano, ele quebrou, entendeu? Então é essa a situação. E aí tem esse indicador que nos ilustra um pouco do que eu estou dizendo do aumento das dívidas. No setor de restaurantes, alavancagem ao extremo. É um post do Tavi Costa. Os restaurantes se endividaram recentemente a níveis jamais vistos. A média de dívidas versus ativos no balanço está aproximadamente 70%, mais que dobrou em 2 anos. O problema também é que o fluxo de caixa também está em queda livre, despencando mais de 50%. O cenário macro está gravemente comprometido. Então é mais um post que eu repostei do Tavi Costa lá no meu Instagram, o que nos indica que cada vez mais as empresas, para sobreviver, elas estão se endividando e estão secando o caixa. Quando elas voltarem, elas estão com a corda no pescoço, elas estão afogadas. Elas não vão conseguir com tanta facilidade comprar novos equipamentos, investir. Então a recuperação na economia real não vai ser em V. Ela tende a ser mais lenta, principalmente aqui no Brasil, onde a burocracia para você demitir e para você recontratar esse funcionário é muito maior, é muito mais custoso, né? Isso nos mostra a realidade da economia, o que pode refletir nas bolsas em breve. Com toda essa demanda de crédito, né? Será que os bancos vão conseguir atender toda essa demanda de crédito? Empresas à beira da falência, será que vão conseguir ter acesso a esse crédito? Principalmente aqui no Brasil, as pequenas empresas que são responsáveis pela maior parte das vagas geradas, né? Será que essas empresas elas vão conseguir um empréstimo, um capital de giro para conseguir respirar e passar por tudo isso? Eis a grande questão,
eis a grande incógnita que eu levo em consideração. Provisões de bancos dos Estados Unidos descartam recuperação em V. JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo fizeram provisões de quase 28 bilhões de dólares para empréstimos duvidosos no segundo trimestre, maior valor desde 2008. Então vamos dar uma olhada aqui mais a fundo nessa matéria da Infomoney, que diz o seguinte, né? Mesmo com o aumento do desemprego, os programas de estímulo ajudaram indivíduos a permanecer em dia com as dívidas e muitos aproveitaram as opções para adiar pagamentos oferecidos pelos bancos. Postergaram, uma hora vão ter que pagar. O cenário parecido com o do Brasil, né? Aqui é o cenário americano. O JP Morgan disse que a inadimplência em suas maiores categorias de empréstimos ao consumidor caiu ou se manteve estável em relação ao ano anterior, e a maioria dos clientes de cartões de crédito e hipotecas que recebeu a autorização para adiamentos ainda assim efetuou pagamentos. Claro, os caras estão recebendo lá 10 mil reais, né, de graça, então os caras têm dinheiro para pagar. Esta não é uma recessão normal. A parte recessiva disso veremos no futuro, disse o CEO do JP Morgan, Jamie Dimon. Na terça-feira, veremos o efeito dessa recessão. Não veremos imediatamente por causa de todo o estímulo. Isso não é o Gabriel que está falando. Isso é o CEO do JP Morgan, ok? O Wells Fargo fez a maior provisão para perdas com empréstimos na história do banco, o que causou o primeiro prejuízo líquido da instituição desde 2008 e um corte de 80% dos dividendos. As mesas de trading do JP Morgan e do Citigroup aproveitaram as enormes oscilações do mercado e registraram trimestres recordes, o que ajudou essas instituições a manterem a rentabilidade. Então, olha só o cenário dos bancos, né? Queda de juro reduz a margem do banco, claro, e ainda tem essa possibilidade da inadimplência aumentar no futuro quando os estímulos acabarem. Por enquanto, assim como no Brasil, você consegue postergar o pagamento dessas parcelas. Eu conheço empresários que estavam tranquilos por conta da possibilidade de não precisar pagar essas parcelas. Agora, já esse mês já vão ter que tirar dinheiro da onde para pagar tudo isso. Olha a Síria aqui me espionando, cara. Ativou do nada. Enfim. Então eles vão ter que tirar dinheiro de algum lugar, certo? Porque antes, então, eles conseguiam postergar. Agora a conta chegou, entendeu? Ou o banco vai dar um ano lá de carência, né? Isso provavelmente não vai acontecer. E se isso acontecer, também vai prejudicar os balanços dos bancos. Então a coisa ainda está se desenrolando. Quando a gente fala de crise, às vezes a galera fica, meu Deus, não aconteceu, não vai acontecer amanhã, então tô de boa, né? Acontece que a gente não sabe quando vai acontecer. Eu não tenho como fazer previsão. A galera quer que aconteça amanhã, quer que seja tudo imediato, mas as coisas vão se desenrolando. A crise de 2008 foi vista em 2006, 2007, muito antes de acontecer. Se você assistir lá aqueles filmes A Grande Aposta e tudo mais, você vai entender o que eu tô falando. Os caras olharam a análise fundamentalista, viu que não estava bom, e aí eles começaram a se preparar para a grande queda. Só que demorou um tempão, eles perderam muito dinheiro até chegar à grande queda, onde eles ganharam dinheiro pra caramba, porque eles estavam preparados. Então aí que tá a diferença de quem tá olhando isso com uma certa maturidade e quem tá olhando isso aí como uma zoeira, né, que tá acontecendo aí. Agora a gente vai linkar o que a gente falou lá no início do nosso vídeo, tá? Economia define projeto de reforma tributária e inclui criação de impostos sobre pagamentos eletrônicos. Ministério deve enviar o texto nesta semana para a Casa Civil. Governo diz que, diferente da antiga CPMF, nova contribuição não incidirá sobre saques e depósitos, por exemplo. Mas, como aqui a gente falou, incidirá, então, sobre pagamentos eletrônicos. Basicamente, o comércio eletrônico que está salvando, né, alguns comerciantes nessa crise. Os caras abriram o olhão
Estado sempre querendo abocanhar um pouco aí da sua grana, vai começar a taxar transações eletrônicas. E aí eu vou dar mais uma linkada aqui para esse vídeo ficar incrível, e para você dar um like, e para você compartilhar para os seus amigos, e para você se inscrever aqui nesse canal para não perder os próximos vídeos, onde eu vou linkar com esta matéria da Cointelegraph, onde fala que Brasil começará a debater o uso de criptomoeda nacional em substituição ao real em outubro no G20. Integrantes do G20 devem começar a discutir regras de implementação de moedas digitais nacionais. CBDC, em outubro, Brasil integra os debates e pesquisa o tema desde 2017. Olha que incrível, né? Então vamos voltar um pouquinho. Lá no início do vídeo, a gente falou que o governo estava com queda na arrecadação e estava aumentando os gastos. Não só o governo americano, como todos os governos do mundo, inclusive o Brasil. Quais vão ser as medidas que eles vão adotar para resolver este problema? Vão imprimir dinheiro? Que você vai se lascar? Vão aumentar o imposto? Que você vai se lascar? Ou vão aumentar a dívida? Que o seu filho ou o seu neto vai se lascar? Então, alguém vai pagar o preço. Não existe almoço grátis. Alguém vai pagar o preço. Ou vai ser você agora, ou vai ser o seu filho ou o seu neto no futuro, no caso das dívidas. Então, pelo que eu entendi, eles vão optar pela impressão de dinheiro e pelo aumento de impostos. No caso do Brasil, a gente falando do Brasil, a volta da CPMF. Mas claro, com uma moeda digital. Por que não? Se a gente vai taxar transações eletrônicas, por que não acabar com o real e colocar uma moeda eletrônica onde a gente pode taxar, mas é antiga da CPMF? Cara, é uma palhaçada, mano, que a gente vai linkando, vai unindo as peças do quebra-cabeça e percebe que a gente é feito de trouxa. Nós somos feitos de trouxa. Essa que é a grande realidade. E o pior é que tem muita gente que defende o Estado. Então, pessoal, o que a gente está prestes a ver é um grande Big Brother, é um grande monitoramento de tudo que você vai fazer, não só na internet, com essas censuras que estão tentando aprovar dos pacotes de fake news e tudo mais, mas também com o dinheiro, um dinheiro digital. E a questão maior é a tributação. Porque se é diferente da CPMF antiga, que não vai taxar agora então sobre os saques e depósitos, mas sobre as transações digitais, e os caras querem colocar uma moeda digital para substituir o real, você vai ser taxado igualzinho como a CPMF sobre as suas transações, o que vai dificultar o crescimento, o que vai dificultar os pequenos entrarem nessa competição do mundo digital. E o que você tem que fazer é começar agora a olhar para esses ativos de escassez, balancear sua carteira para deixá-la antifrágil e começar a buscar uma renda extra, buscar aumentar o teu caixa para estar preparado para o que está por vir. Aumento de impostos não é positivo, nunca foi e nunca será. Impressão de dinheiro não é positiva, nunca foi e nunca será. O ideal seria a redução dos custos, a redução do tamanho da máquina, o que, dado os nossos representantes, eu acredito que vai ser muito difícil, a não ser que nós mudemos a nossa forma de pensar, comecemos a ser protagonistas da nossa vida, comecemos a resolver problemas, a gerar valor e não dependermos tanto dessa máquina, e que nós como sociedade elejamos pessoas mais competentes, mais honestas, que não mordam o nosso dinheiro. Então, basicamente, tudo depende de nós. A conta é nossa. Então, cabe a nós estudarmos aí e nos prevenirmos para o que está por vir, tá bom? Então, por hoje é isso. Acho que esse vídeo ficou até meio longo, mas acredito que ficou um compilado bem completo para você tirar as suas próprias conclusões, tá? Eu não sou o dono da verdade, isso aqui não é recomendação de investimento, mas é algo para você ficar de olho. Se você gostou desse vídeo, dá um like para esse vídeo alcançar mais pessoas. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, ativa o sininho para você receber as notificações, para o YouTube entender que você quer receber os próximos vídeos aí na sua timeline. E não se esquece de deixar um comentário bacana, compartilhar com um amigo, porque isso vai me dar muita força, tá bom? Então,
Por hoje é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.